A união estável, ela foi criada, a formalização da forma que está sendo feita hoje, recentemente. Só que ela já era reconhecida, guardada alguns parâmetros. Por exemplo, pessoas que viviam um determinado tempo sob o mesmo teto, com filhos, que compartilhavam contas. Então, a lei, normalmente, num julgamento, num processo, o juiz ele recolhia alguns documentos, algumas evidências que demonstravam uma união estável. Tá? Hoje em dia existe essa possibilidade de declaração de união estável em cartório, que vai lá, a pessoa faz um contrato, um documento lá, e coloca lá no cartório, registra, e está feita a união estável em cartório, está valendo. Qual a diferença entre união estável e casamento? Casamento, existe um pressuposto, um mandamento legal de que haja algumas solenidades, né? Então, o Código Civil traz lá as solenidades, quer dizer, quais são os rituais que são necessários à celebração de um casamento. E, dentre esses rituais, existem algumas perguntas, e existem alguns quesitos, por exemplo, tem que ser público. Tem que haver aquela declaração pública, aquela pergunta, existe alguém que se opõe. Tudo aquilo faz referência a uma obrigação legal, não sendo feito dentro daqueles padrões que o Código Civil impõe, o casamento ele pode ser nulo ou anulável. Tá certo? A união estável não é a coisa mais breve, mais objetiva. A lei fala que deve ser facilitada a conversão de união estável em casamento. Essa é a realidade. Então, se perguntarem para mim o que você prefere, eu creio que os companheiros pastores não divergiriam. Casamento. Por que eu vou fugir das solenidades e dos propósitos públicos? 2, e por que eu vou fazer união estável? Aí entra na questão específica. No caso de um homem que não quer se casar, apenas aceita, no máximo, fazer uma união estável, seja lá quais sejam as suas razões. Será que a mulher deveria sofrer os prejuízos na igreja? E se a mulher também não quisesse ter o casamento, será que o homem que quer andar em retidão com Deus e ser parte íntima da igreja, será que ele merece ser punido ou tolhido dessa possibilidade? Nestes casos aí, queridos, vai um assunto, eu trato isso de uma maneira muito delicada, primeiro, ora ao Senhor, bote seu joelho no chão e peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Vai a minha opinião, o que o Rubens Teixeira faria, e eu já fiz isso aconselhando um pastor. No caso de um rapaz que não queria de jeito nenhum se casar, porque estava com medo de ir no cartório, porque ele era ex-presidiário, estava com medo de ser preso. Então, quer dizer, uma coisa que é até cultural, o cara tem medo de autoridade. E a senhora precisava de participar da igreja. O meu conselho, batiza ou não batiza? Querido, a minha opinião, e a minha opinião diante de Deus, e você julgue o seu pensamento. Eu não seria contra o batismo nessa hora. Não seria contra incorporar a pessoa à igreja. Agora, no caso de a pessoa poder casar e não querer apenas com não estou disposto a me submeter às solenidades do casamento. É um capricho, não quero. Aí, eu também não estaria muito disposto a colocá-lo na igreja.